ninja, dali! Ah! Gostei desse tal rap dos ninjas. Mic check, 1, 2, 1, 2. Yeah, you ready? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yo, you ready? 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. You ready? Here's the story as it goes. What it is, no certain knows. But they are about to soon find out. And when they do, there will be no doubt. This shall no longer be secret. Tela quente. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Programa de férias é na Globo. Do best-seller de Sidney Sheldon, Lembranças da Meia-Noite. Omar Sharif, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. O importante para você agora é reconstruir a sua vida. Jane Seymour, uma mulher sem memória, tentando resgatar seu passado. Todos que conheço morrem. Dois destinos envolvidos numa trama mortal. Lembranças da Meia-Noite. Minissérie em 4 capítulos. Estreia amanhã, depois da Terça Nobre Especial. Oferecimento All Date. Beba com prazer, sirva com orgulho. E Antártica, uma paixão nacional. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Tempra 16 válvulas. Dirigido é uma experiência inesquecível. Jornal da Globo. Oferecimento Forestier, o clássico de corpo e alma. Boa noite. A Polícia Federal envia a Maceió uma equipe de agentes especiais para descobrir onde está Paulo César Farias. As informações ao vivo de Brasília com Guilherme Menezes. Agora já são mais de 300 os policiais envolvidos diretamente na operação em Alagoas e nos estados vizinhos. E o ministro da Justiça, Maurício Correia, diz que teme pela vida de PC enquanto ele estiver em liberdade. Os detalhes eu conto daqui a pouco. Vamos ver agora a movimentação da polícia em Maceió com o repórter Sérgio Garcia. Foi uma noite movimentada no prédio da Polícia Federal. O prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa, que há quase um mês só sai de casa escoltado por 3 agentes da Federal e com um colete à prova de balas, veio desejar mais sorte ao superintendente José Guedes na caça a PC Farias. Vai ser o início de um processo para botar sonegador e outros tipos de criminosos na cadeia. Agora há pouco, o superintendente da Polícia Federal disse que a família do empresário teme pela vida de PC Farias e negou que a polícia esteja por trás das ameaças que a mulher do empresário, dona Elma Farias, vem recebendo pelo telefone. Não sabemos até que ponto estão fazendo isso, utilizando o nome da Polícia Federal ou de outros órgãos que estariam ameaçando a família deles. A família de PC Farias queria muito fechar um acordo com o ministro da Justiça, Maurício Correia. Mas a notícia de que o ministro não vai dar nenhuma regalia para que PC Farias se entregue à polícia deixou a família ainda mais preocupada com o desfecho do caso. Amanhã, os irmãos Cláudio e Augusto Farias vão a Brasília para um encontro com os advogados de PC. Segundo o advogado Nabor Bulhões, ainda amanhã eles devem entrar com um pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal. Ainda nesta edição, o Jornal da Globo traz outras informações sobre a caçada a PC Farias. A guerra do tráfico de drogas fez mais uma vítima hoje no Rio. Um menino de 13 anos foi usado como escudo num tiroteio dos traficantes com a polícia. A guerra entre os traficantes da Rocinha começou há 4 meses. A briga pelo controle do tráfico de drogas tem deixado os moradores apavorados. As crianças não saem mais de casa. Aí você vê uma casa pequena com um bocado de criança tudo dentro, mas é o medo dos pais deixar os filhos na rua. Só que de Jair Leandro de Melo, de 13 anos, pediu para comprar balas para os 4 irmãos. A poucos metros de casa, foi agarrado por um traficante que queria se proteger do tiroteio. O menino levou um tiro na cabeça. O garoto de Jair morreu na guerra do tráfico 3 dias depois da justiça ter mandado soltar
13 traficantes que a polícia prendeu. Hoje, o promotor Antônio Rafid foi ouvido na Procuradoria de Justiça. Ele tem 5 dias para explicar por escrito por que mandou soltar os traficantes sem ao menos ler o processo. O juiz reconsiderou a decisão e já decretou novamente a prisão temporária de 77 traficantes. O Ministério Público reconhece a autonomia dos promotores, mas quer apurar por que as prisões foram revogadas neste caso. Esta autonomia tem um limite, que é o limite representado pelo interesse da sociedade. E não há interesse mais forte nesse momento de que efetivamente termine esse império dos traficantes na cidade do Rio de Janeiro. Saiu o rendimento da caderneta de poupança com aniversário no dia 1º, 31%. É o que vai aparecer nas contas no dia 1º de agosto. Para o pequeno investidor é um pouco mais só do que o rendimento do CDB líquido, mas continua sendo menos do que os fundos de investimento, fundos de renda fixa, commodities e DI. Na melhor das hipóteses, a caderneta este mês, na melhor das hipóteses, empata com a inflação. Inverno? Não, quem está a toda é o verão. Pelo menos em alguns estados do sul e sudeste do país, onde o frio deveria estar a toda, as pessoas passam o dia em mangas de camisa. As imagens do satélite mostram que uma massa de ar quente estacionada sobre o Paraná está bloqueando a chegada de uma outra massa de ar frio vinda do sul. Por conta deste fenômeno da natureza, o Paraná mudou de cara nesta estação. Em Londrina, este é o inverno mais quente dos últimos 40 anos. Em Curitiba, no final da tarde, os parques ficaram cheios de pessoas que caminhavam ou faziam exercícios. O casaco ficou esquecido no braço e os ombros e pernas estão bem à mostra. Normalmente, nesta época do ano em Curitiba, a temperatura média é de 8 graus. E quando anoitece, as pessoas querem mais é ir para casa se aquecer. Mas hoje, com os termômetros marcando 22 graus, muita gente resolveu comemorar o calor fora de época, tomando um bom chopp. Aumentou o consumo de chopp aqui depois desse calor? Deu uma aumentada em torno de 50%. Estamos quase saindo da crise. E vamos ver como está o calor na terra do chopp, no interior de São Paulo. Aqui está frio, muito frio, mas só aqui mesmo, do lado dessa pedra que gela um chopp que não para de sair. Na capital do chopp, só a bebida chega a 2 graus centígrados e haja chopp gelado no inverno. Já foram quantos chopps hoje? Vamos ver aqui, ó. 17. Uns aproveitam a noite para um Cooper. O ano inteiro é assim. Bermuda, camisa florida, ombros e pernas de fora. Todos em bares a céu aberto. Agasalho só por dever do ofício. Essa blusa deixa ter a praia mais frio, entendeu? Por quê? Porque eu quero que faça mais frio. Os meteorologistas já estavam avisando que deve chegar uma onda fria e com chuva a São Paulo, no máximo até quarta-feira. Mas esse calorzinho no meio do inverno está deixando as confecções em maus lençóis. Já faz 2 semanas que as lojas estão vendendo menos roupas de frio. E elas avisam, esperam até o final dessa semana. Se o frio não voltar e as vendas não melhorarem, começam as liquidações de inverno. E começam antes da hora, na primeira quinzena de agosto. Nesse caso, as coleções de primavera-verão já chegam em setembro, mas com preço brasileiro. Porque a redução da alíquota de importação não chegou a tempo e só deve aliviar o bolso do consumidor na coleção outono-inverno do ano que vem. A polêmica sobre a política salarial. Afinal, dar aumento mensal para o salário é ou não é inflacionário? Tem gente dizendo que sim, tem gente que acha que não. É uma discussão para o resto da vida. Se o governo aceitar a questão salarial como o Congresso definiu, nós vamos caminhar para uma inflação muito alta bem rapidamente. O que o governo fará certamente é aplicar um redutor sobre a taxa de inflação mensal para corrigir os salários. A inflação de 30% ao mês corrói de forma acentuada o poder de compra. O salário ao final do mês tem 77% do poder de compra que ele tinha no início do mês. Com uma inflação desse tamanho, não é possível nós pensarmos uma outra alternativa que não seja o reajuste mensal dos salários. Poderá eventualmente reacender ainda mais a inflação e corroer isso que você está dando hoje para a classe trabalhadora. Então, talvez um reajuste num ponto qualquer abaixo do 100% pudesse acomodar melhor a questão, tanto para o setor público, em termos de déficit, quanto para os próprios assalariados.
A Receita Federal começa a operação Arração Fiscal. Milhares de notificações estão sendo despachadas agora à noite para quem está em atraso com a Receita, para quem não pagou imposto ou pagou imposto a menos nos últimos anos. A polícia de São Paulo fica surpresa com a potência das bombas atiradas contra um ônibus de torcedores do Flamengo na Via Dutra. 39 pessoas ficaram feridas, 8 com queimaduras graves. 3 mortos e milhares de desabrigados no sul do país. Parou de chover, mas em Santa Catarina, 4 cidades estão em estado de calamidade pública. A situação mais grave é em Alfredo Wagner. 60 casas nas margens do rio Itajaí do Sul podem desabar a qualquer momento. Um incêndio agora à noite destrói a vegetação da Serra do Curral, no Alto das Mangabeiras, em Belo Horizonte. 50 bombeiros tentam evitar que o fogo atinja o Parque das Mangabeiras, uma das maiores áreas verdes da cidade. O governo garante dolarização nem pensar. Pesquisadores europeus descobrem um tipo de vírus da AIDS que só existe no Rio Grande do Sul. Os preços do mercado de carros usados. Veja o que o seu dinheiro consegue comprar. Direto da concentração do Brasil, o capitão Raí conta como vai comandar a tropa nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Japão se arma até os dentes para proteger o encontro dos homens mais poderosos do mundo. O rei do forró faz festa na terra do Iê-Iê-Iê. Alceu Valença arma o Arraial em Londres. Não deixe de ver depois dos comerciais. É rapidinho. Rio de Janeiro com muito sol e calor amanhã. Põe esta peça para trabalhar por você. Atendimento personalizado. Operações eletrônicas. Home banking. E tudo o que você precisa de um banco dinâmico como você. Conte com o Ban César, o parceiro de quem produz. Tá bom aí em Aruba, né? Você deve estar adorando. Aruba é tudo que você pediu a Deus, né? Pacotes por preços especiais para você esquentar a cabeça em Aruba. Aruba é do Caribe. Diesel é o combustível dos melhores veículos do país. Se o motor do seu veículo tem excelente desempenho, alta tecnologia, polui menos e ainda é muito econômico, parabéns! Seu motor só pode ser MWM. Motores diesel MWM. Força de confiança. Terça Nobre Especial apresenta O Alienista. Um dos mais perfeitos disfarces da loucura é a sanidade. Simão Bacamarte, um médico que decidiu caçar os loucos e acabou em guerra com toda uma cidade. E qualquer um de nós pode ser recolhido a qualquer momento àquela casa de horrores. De Machado de Assis, O Alienista, nesta Terça Nobre Especial. De repente, todo mundo volta a falar em choque, dolarização, prefixação de preços, salários e câmbio. É como se as pessoas descobrissem de um dia para o outro que o plano de Fernando Henrique Cardoso é insuficiente para acabar com a inflação. No mercado, entre empresários, banqueiros e consultores, tem gosto e palpite para tudo. Tem gente que acha que o choque é a única saída. As divergências, nesse caso, aparecem nas previsões das datas para o provável choque. E também na maneira de fazer o choque, se é com tablita ou não, com congelamento de preços ou com algum outro truque. Mas tem também muita gente garantindo que o governo não tem como fazer o choque agora. O ex-ministro Mailson da Nóbrega, que há muito tempo não erra uma previsão, faz parte desse segundo grupo. Acho que eles não vão para a loucura. Eles não fariam o choque
porque seria suicídio. Para o ex-ministro, o drama de Fernando Henrique Cardoso vai ser decidir o que fazer depois, como agir depois se ele não conseguir a reforma constitucional. Essa sim, decisiva e básica para o começo de qualquer plano de estabilização no Brasil. Aí é que a vida do ministro, na opinião do ex-ministro, pode se complicar e muito. Chegam ao Brasil cientistas ingleses que preparam uma vacina contra a AIDS. Eles vão ao Rio Grande do Sul estudar um tipo especial de vírus que só se manifesta nessa região. O Hospital Conceição, em Porto Alegre, é referência no tratamento da AIDS no estado. E desde hoje é também a linha de frente para os pesquisadores do Hospital St. Mary's, de Londres, Inglaterra, que vieram estudar o vírus que só existe no sul. Existem vários tipos de vírus da AIDS. No Brasil, são 2. O que é encontrado na maioria dos estados e um que só foi registrado no Rio Grande do Sul. A medicina ainda não tem uma explicação para este fato. Só o que se sabe é que os efeitos são os mesmos, mas o vírus é diferente. Os pesquisadores do Hospital St. Mary's, que buscam a vacina contra a AIDS, acreditam que o caminho é estudar individualmente cada tipo, pois a vacina, quando descoberta, só poderá ser específica para um determinado vírus. A infectologista tailandesa Rashani Chensong Popov lidera a equipe que busca há 2 anos a vacina contra a AIDS. Ninguém sabe ainda quando a cura virá, afirma ela, mas outra integrante da equipe, a brasileira Vânia Isabel Gay, garante que o caminho está aberto. Parte das amostras vão para Frankfurt, para o Instituto de Quimioterapia, para fazer a análise genética, e outra parte vai para o nosso centro para fazer caracterização de vírus. Os carros usados não acompanharam a inflação de novo este mês. Os preços subiram em média 25% e a inflação, a gente viu, passou dos 30%. Por isso, alguns modelos estão relativamente baratos no mercado. Quer dizer, tem carro usado à venda que custa 200 milhões de cruzeiros, cerca de 3.200 dólares. Os carros que custam 200 milhões são o Audi 85, o Del Rey ano 82, Chevette 84 ou ainda o Gol ano 82. Um pouco acima dessa faixa, mas ainda relativamente em conta também, estão os carros de 300 milhões. Uno S88, Escort L87, Monza SLE 1.8 ano 84 e Paraty LS 84. Por 350 milhões já dá para conseguir carros um pouco melhores e mais novos, como o Uno CS 88 ou então um Opala Diplomata ano 85. Os preços e a pesquisa são da Associação dos Revendedores de Carros Usados de São Paulo. Os 2 mais ilustres inimigos íntimos do futebol brasileiro, Parreira e Telê, têm um mesmo xodó, é Raí, que joga muito e fala pouco, as duas coisas, só no momento certo. Justamente por isso, hoje, na apresentação da seleção para as eliminatórias, ele foi confirmado por Parreira como o líder dentro de campo. Raí assume o comando na hora 0 da Copa. Entre os chamados estrangeiros, ele é o mais novo. Há apenas um mês, Raí deixou o São Paulo para ser ídolo no rico futebol francês. Foi uma troca de país, de clube, que o colocou no restrito círculo das grandes estrelas. Mas esta situação privilegiada não aumentou a importância dele na seleção. Raí já tinha lugar certo no time do técnico Parreira e espaço garantido no coração da torcida antes mesmo de ver seu prestígio aparecer no futebol internacional. Neste primeiro dia de seleção, o ídolo da torcida voltou a exercer sua liderança. Raí deu ritmo ao treino e puxou o ânimo dos companheiros. Raí é jogador de seleção desde 87, quando Carlos Alberto Silva era o treinador, mas foi de Parreira que ganhou status e a braçadeira de capitão. Com personalidade forte e comando, Raí foi o líder que faltou à seleção brasileira na Copa América. Não pode se designar um líder assim. Eu acho que cada grupo que é formado surgem pessoas, né, com maior influência sobre o grupo naturalmente, né? Eu acho que um grupo, para ser forte, tem que ter vários líderes e ser um grupo principalmente bastante unido, né? Um reforço peso pesado quer uma vaga na seleção brasileira. O furo é do nosso repórter esportivo, J. Furão. Ele apareceu onde menos se esperava, Lilian, e vai nos dizer por quê. Eu vim tentar pegar o lugar do Dunga na seleção. É a única maneira de me deixarem solto.
Nada de dolarização ou pré-fixação. A equipe do governo agora só pensa em cortar despesas e ajustar o orçamento. Joelmir Betting. O secretário nacional de Política Econômica, professor Winston Fritz, disse agora à noite que o ajuste fiscal vai ocupar todas as energias da equipe econômica até o próximo carnaval. O processo de ajuste invade a montagem do orçamento do ano que vem, que já começou essa montagem, e passa pela revisão constitucional a partir de outubro. Winston Fritz garante que o governo não pensa em dolarização, não estuda a pré-fixação e não projeta tarifaço algum. A dolarização, segundo ele, não encontra condições técnicas na economia brasileira e a pré-fixação não tem condições políticas. Ela funcionaria como tabelamento de preços com aviso prévio, o que detonaria remarcações preventivas de todos os preços. Seria uma decisão asinina. E o tarifaço? O tarifaço seria outro tiro pela culatra. Fritz esclarece que a reposição tarifária da eletricidade e dos combustíveis vai continuar apelando para suaves aproximações mensais, sem tarifaço. E mais, não basta repor tarifas, é preciso, segundo ele, cortar despesas. O governo já tem pronto, quase pronto, um pesado dossiê sobre desperdícios e vazamentos nas estatais da União. Esse documento deve ganhar uma ampla divulgação. E agora, para pensar na cama, em tempo de saneamento orçamentário, a observação do sociólogo Juliano Bastide. Mais vale um ajuste fiscal na mão do que 5 choques burros voando. Ao vivo de Brasília, as últimas notícias sobre a caçada a Paulo César Farias. O Japão se arma até os dentes para proteger o encontro dos homens mais poderosos do mundo. Uma jogada de sorte, uma mulher consegue o lance mais difícil do golfe e deixa os homens de boca aberta. Você não pode perder, daqui a pouco. O veranico continua em São Paulo, terça-feira de sol e calor. Brasília, maio de 1992. Começa o primeiro encontro nacional de gente que já foi pequena. Objetivo: ajudar gente que quer chegar a ser grande. Deste encontro resultou um plano de ação. 7 de julho de 1993. Começa o segundo encontro. A nação espera que se tornem realidade os compromissos que agora serão assumidos. Com a mesma energia que acende as luzes da cidade, a Lousano também gira motores, bate prensas, movimenta a indústria, acelerando o nosso desenvolvimento. Lousano Condutores Elétricos, conduzindo a energia para o novo século. Os clientes do Banco Rural não precisam misturar o dia com a noite e com os fins de semana. São pessoas que contam com a mais alta tecnologia em serviços, os melhores resultados e todo o tempo para investir no melhor dos negócios. Viver. Rural. A evolução do banco. Eles adoram viver perigosamente. E fazem do crime uma divertida profissão. De Costa Cabras, Conselho de Família. Sessão Comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. Voltamos a Brasília com as últimas notícias sobre as buscas a PC Farias. Guilherme Menezes, o novo diretor da Polícia Federal, já tem algum novo plano, uma nova pista para localizar PC, hein? Lilian, o delegado Geraldo Chaves, que assumiu interinamente a direção da Polícia Federal, assumiu sem anunciar nenhum plano para capturar PC. Mas dá para notar alguma mudança na linha de atuação da Polícia Federal a partir da seguinte informação.
A polícia está enviando para Maceió um grupo de agentes do Centro de Inteligência da Polícia Federal. Isso significa uma opção clara, muito clara, pela investigação, pela coleta de dados. Esses policiais que seguiram para Maceió são especialistas nisso, na coleta e na análise de informação. Isso significa também que a polícia já não acredita tanto numa possível apresentação espontânea de PC. E não acredita também que Paulo César Farias possa amanhã ou depois negociar extraoficialmente a sua apresentação. O ministro da Justiça diz também que teme muito pela vida de Paulo César Farias, porque as pessoas que poderiam ser prejudicadas por uma eventual ou por eventuais denúncias novas de PC, gostariam também que ele sumisse, que ele desaparecesse. O ministro diz também que cidadãos que possam estar revoltados com a liberdade de Paulo César Farias poderiam amanhã ou depois se encontrar com ele na rua e cometer alguma loucura, alguma besteira. Por isso, o ministro aconselha a PC a se apresentar. Guilherme Menezes, da Superintendência da Polícia Federal. Vamos ver quando a novela termina, né, Guilherme? Obrigada, boa noite. 36 mil policiais do Japão vão cuidar da segurança dos homens mais poderosos do mundo. Além do terrorismo, a reunião do Grupo dos 7 acontece sob a ameaça de uma guerra comercial que pode prejudicar o Brasil. O medo de atentado terrorista contra um dos líderes do mundo rico mobiliza as forças de segurança japonesas. Às vésperas da abertura do encontro do chamado Grupo dos 7, ou G7, em Tóquio, a polícia local se exibe para quem estiver considerando alguma ação contra as delegações internacionais. Os japoneses não se esquecem de que no último encontro desse tipo, em Tóquio, 6 anos atrás, terroristas dispararam mísseis contra o Palácio de Akasaka, sede da reunião também agora. Naquela vez, erraram o alvo. Hoje, diz a polícia, terroristas têm foguetes muito mais aperfeiçoados. Enquanto a polícia japonesa se atormenta com segurança local, o resto do mundo se preocupa com a possibilidade de que os líderes dos países ricos saiam de Tóquio sem um acordo na área comercial. Países como o Brasil têm bilhões de dólares em jogo nesta briga entre os que vendem e compram entre países. Paulo Francis, quais as previsões de sucesso da cúpula econômica? Lilian, sucesso nenhum. Basta dizer que 4 dos governos participantes, Inglaterra, Canadá, Japão e França, estão ou no chão ou em vias de ser derrotados eleitoralmente. A única pessoa que pode levar alguma vantagem é Boris Yeltsin, que não faz parte dos 7, mas que vai passar o chapéu e certamente vão fazer um gesto em prol da nova Rússia. O governo e os líderes dos partidos no Senado se reuniram agora à noite em Brasília para mais uma rodada de negociação sobre a política de salários. O projeto deve ser votado pelo Senado até quinta-feira dessa semana. O ministro do Trabalho, Walter Barelli, está defendendo um reajuste mensal de 40%. Ele argumenta que o efeito será o mesmo do atual reajuste, que é de 60% a cada 2 meses. Mas essa ainda não é uma proposta oficial do governo. A reunião dessa segunda-feira entre os ministros do Trabalho, da Fazenda e os senadores serviu para que o ministro Fernando Henrique Cardoso fizesse algumas projeções. Ele não quis dizer quais índices utilizou para fazer essas projeções. Garantiu apenas que vai divulgá-los nesta terça-feira durante uma reunião com os senadores da Comissão de Economia. Tudo indica que o governo não vai apresentar uma contraproposta oficial, mas vai fornecer todos os dados possíveis para que os próprios senadores decidam. Quando o ministro Walter Barelli defende um reajuste mensal de 40%, obviamente ele está se referindo a um ajuste mensal de 40% do índice da inflação, não de 40% nominal sobre o salário anterior. Nos Estados Unidos, uma golfista mostra que é boa de taco e faz a jogada com que muito marmanjo sonha a vida toda. Ela conseguiu acertar o buraco numa só jogada. Foi no campeonato de golfe do estado de Iowa. Numa única tacada, Suzy Berning acertou a bola no buraco. A bola ainda bate no chão uma vez e cai direto no 14º buraco. Reveja o lance perfeito de Suzy em câmera lenta. Essa jogada é rara e quando ela acontece, existe até um ritual. O jogador é obrigado a pagar uma rodada no bar do clube. E olha que tem golfista que bebe bem
e só do bom. E por isso, alguns pão duros do golfe fazem até seguro contra esse tipo de lance. 2 estatais brasileiras entram na lista dos melhores investimentos do mundo. O forró invade a terra do iê-iê-iê. Alceu Valença arma o Arraial em Londres. Aqui, no Jornal da Globo, depois dos comerciais. Brasília com céu claro e calor amanhã. De 3 a 26 de julho, em Campos do Jordão. Maior evento de música erudita do país. Na capital e em várias cidades do interior. Orquestras, corais e músicos consagrados em grandes concertos. 24º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Patrocínio Banespa. Realização Secretaria de Estado da Cultura. Quem mais entende de leite está lançando o melhor leite de coco. Coconut é o primeiro leite de coco em pó e em tabletes. Você dosa à vontade e não desperdiça nada. Use Coconut, o primeiro leite de coco fora do comum. Este é o jogo. Se você não concorda com as regras, leia o Jornal da Tarde. A melhor informação para você viver em São Paulo. Que cliente é esta que supera seus limites? Futebol 93. Vem aí, eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil, Equador, Bolívia, Venezuela, Uruguai. Vai começar a briga por uma vaga na Copa 94. Dia 18, o nosso primeiro desafio. Brasil e Equador, ao vivo, direto de Guayaquil. Futebol 93. Oferecimento Chevrolet, líder em injeção eletrônica de combustível. Kaiser, uma grande cerveja. Coca-Cola, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Itaú, todo dia um banco melhor para você. E Raider, dê férias para seus pés, use Raider. A Telebrás é a 4ª empresa mais importante dos chamados mercados emergentes. Os países que estão aparentemente prontos para decolar rumo ao primeiro mundo. A Telebrás aparece em 4º e a Eletrobras em 13º lugar. O levantamento é da revista norte-americana Fortune, especializada em economia. A revista lista 100 empresas desses mercados emergentes e diz que os investidores dos Estados Unidos mostram interesse cada vez maior por esses países, como o México, aliás, só dá empresa mexicana nessa lista, Argentina, Chile e Sudeste Asiático. Uma homenagem foi prestada hoje à dona Lili de Carvalho Marinho, uma francesa de história brasileira. Ela recebeu uma das mais importantes condecorações que o governo da França atribui aos cidadãos. A senhora Lili de Carvalho foi homenageada na residência do embaixador da França no Brasil, Michel Lévesque. Entre os convidados diplomatas, os ministros da Fazenda, Justiça, Minas e Energia e o ministro interino das Relações Exteriores. Das mãos do embaixador, ela recebeu a Ordem Nacional da Legião de Honra. A Ordem Nacional da Legião de Honra é a maior condecoração da França, criada há 2 séculos por Napoleão. De lá para cá, milhares de pessoas foram homenageadas com essa medalha. Personalidades que se destacaram por algum mérito. E os méritos da senhora Lili de Carvalho foram destacados no discurso do embaixador Lévesque. O apoio à cultura e aos artistas franceses e o trabalho na área social, principalmente com os meninos de rua. Nas palavras do embaixador, homenagens também ao presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho, que já foi condecorado com a Ordem Nacional da Legião de Honra, e a ex-miss da França,
filha de uma francesa não conseguiu conter a emoção ao agradecer a homenagem. Em francês, ela repetiu as palavras ditas por Rui Barbosa em 1918, quando ele também foi condecorado pela República Francesa. Meu corpo para a terra, minha alma para Deus, meu coração para a França. Maior homenagem que eu podia receber na minha vida. Eu estou emocionadíssima. A música de São Bento do Uno, interior de Pernambuco, chega à terra dos Beatles. O compositor Alceu Valença faz um show em Londres. A repórter Beth Lima conversou com ele. Alceu, que ousadia é essa de trazer o baião para a terra do Iê-Iê-Iê? Talvez com a mesma ousadia que eu levei o baião para a terra do Rio de Janeiro. Minha mãe dizia que eu tinha coragem de mamar em onça. Então essa é a minha ousadia. Lembro o flamboyant vermelho, desmantelo da tarde, a mala azul arrumada, que projetava a viagem, recomeçando das cinzas, vou recompondo a paisagem. O que é a música de Alceu Valença, a música de Pernambuco? A música de Alceu Valença é a música das suas circunstâncias, é a música da sua aldeia, São Bento do Una, é a música da sua aldeia, Olinda. É essa música, mas essa música reinventada. Quando eu comecei a minha carreira, as pessoas me chamavam, os loucos me chamavam de careta, os caretas me chamavam de louco. Então eu acho que a minha música é uma forma de equilibrar essas duas coisas, a modernidade e a tradição. Penso na blusa branca de renda que dei pra ela, na curva de suas ancas, quando escanchada na cela. Boa noite e até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Forestier, o clássico de corpo e alma. Programa de férias é na Globo. Lembranças da meia-noite. Omar Sharif construiu um império milionário, mas está cercado de inimigos. Senhor, eu acho que sei como podemos mandá-lo para a cadeia. Seymour, uma mulher sem memória no meio de uma guerra pelo poder. Você está morto. Do best-seller de Sidney Sheldon, Lembranças da Meia-Noite. Minissérie em 4 capítulos. Estreia amanhã, depois da Sexta Nobre Especial. Oferecimento All Day. Beba com prazer, sirva com orgulho. E Antártica, uma paixão nacional. Programa de férias é na Globo. Globo e você, tudo a ver. Conselho de Família.